Pois bem, irmãos, então o título desta pregação é Ouvir, Crer e Obedecer. É este texto que nós lemos aqui em Deuteronômio, capítulo 30, de 1 a 10. É interessante porque Moisés, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Este Deuteronômio é o último que ele escreveu. Ele já estava idoso. Ele escreveu esses livros no deserto, né? Eles caminharam no deserto muito tempo. E Moisés, de certa forma, nesse livro de Deuteronômio, ele reúne as principais coisas que são ensinadas em Êxodo, Levítico e Números. Então, o livro de Deuteronômio é um tipo assim, uma lembrança de um vovozinho, de um pai que está para morrer e lembra, e quer lembrar para os filhos aquelas coisas principais. E aqui já estamos no capítulo 30, praticamente no fim do livro. Então ele profetizou no 29 a bênção e a maldição, e profetizou que Deus, que o povo de Israel iria endurecer a cerviz dele contra o Senhor, e o Senhor os espalharia. E agora no capítulo 30 ele está falando que o Senhor vai trazê-los de volta. Meus queridos, preste atenção. Moisés é 1500 anos antes de Cristo. Este texto aqui foi escrito há 3500 anos atrás. E aqui ele diz, o Senhor diz através dele, que esse povo de Israel que estaria espalhado, como de fato foi, uma vez no período da Babilônia e depois em Roma, espalhou geral, voltou para a terra, voltou para a sua terra, e não tem 100 anos, ficou milênios espalhado. Esta palavra aqui se cumpriu nos nossos dias. Jerusalém voltou para o controle do povo de Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1966. Muitos aqui já eram nascidos. Então é a Bíblia se cumprindo nos nossos dias. Agora, eu queria destacar, porque eu estava pesquisando ouvir a voz do Senhor. Aí eu joguei lá numa lupa, lá numa chave bíblica no computador. Esse livro de Deuteronômio, ouvir a voz do Senhor, ouve a voz do Senhor, é o livro que mais tem essa expressão na Bíblia, maior número de vezes. Só nesse capítulo 30, no verso de 1 a 10, aparece 3 vezes. No verso 2, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz. Depois, lá na frente, no verso 8, converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor. E no verso 10, quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Então, uma chave da vida cristã
é dar ouvidos à voz do Senhor. Primeiro, você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. A gente pode distinguir aqui. Ouvir a voz do Senhor é uma coisa. Dar ouvidos à voz do Senhor é outra coisa. Qual a diferença? Ouvir você escutou o que o profeta falou, você escutou o que a pregação falou, você escutou, você leu a Bíblia e você ouviu, você tomou ciência daquilo. Dar ouvidos é obedecer aquilo que você ouviu. Dar ouvidos é cumprir aquilo que lhe foi mandado. E aqui ele está falando em dar ouvidos à voz do Senhor. Sabe, Deus fala com você. Deus fala com você. Todos os dias Deus fala. Como que Deus fala? Deus fala na natureza, quando você olha o céu azul, aquele pássaro voando, a brisa. Na criação, Deus fala com o homem. Deus fala na sua palavra, quando você lê a Bíblia, ali está a palavra, a voz de Deus. Deus fala através dos seus vasos, dos seus instrumentos, dos seus profetas, dos seus pastores, dos seus irmãos, através dos seus parentes, dos seus pais. Deus fala através das circunstâncias. É uma voz diferente, em que as portas se abrem ou as portas se fecham. As circunstâncias, muitas vezes, impedimentos, interdições ou favorecimentos, são a voz de Deus. A todas as coisas são a voz de Deus? Não, Deus é todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, soberano, e Ele faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, mas nem todas as coisas são a voz de Deus. Muitas vezes é a voz do homem, do inimigo, ou são apenas as circunstâncias da natureza. Agora, com tudo isso, Deus é competente para fazer com que a gente aprenda em cada lance. Deus fala na sua mente. Deus fala no seu pensamento. Quando você reflete, quando você medita na palavra, Deus fala na sua consciência, porque a consciência é uma das faculdades da mente. Consciência é aquela voz interior de cada um de nós que emite um juízo de valor de certo e errado. É aquela voz que diz: isso aí não presta, isso está errado. Essa é uma faculdade da nossa mente, a voz da consciência. E o Espírito Santo usa a consciência para falar conosco, para nos convencer do pecado, para nos conduzir ao arrependimento, ou até para aprovar nossos comportamentos. Então, Deus fala através dos dons espirituais. Deus dá sonho, Deus dá visões, Deus dá palavra, Deus dá revelação, profecia. Deus fala. Então, um desafio nosso como cristão é aprender essas diferentes formas, essas diferentes linguagens que Deus usa para falar com a gente. A pregação fala ouvir, crer, obedecer. Muitas vezes a gente ouve
mas não dá ouvidos. Ou seja, a gente ouve, mas não chega no obedecer. Então, quando você ouve Deus falar, e você precisa prestar atenção nisso para aprender a orar, a se aquietar, pensar nas coisas. Quantas vezes Deus fala comigo quando eu estou tomando banho? Quando eu estou escovando o dente? Quando eu estou andando distraidamente, mas eu estou com um assunto, eu vou caminhar na praia. Vou caminhar, vou orando, vou louvando, boto louvor e vou louvando. E Deus fala. Ele quer falar. Ele fala o tempo inteiro. Mas Deus não é falastrão. O que é o falastrão? É o cara que fala e não está nem aí se você está ouvindo ou não. Já viu aquele cara que ele tem uma necessidade tão grande de falar? Você já não aguenta mais, você vira para lá, vira para cá, você sai andando e ele fica... Deus não é assim. Ele fala e ele quer ser ouvido. Ele quer que você preste atenção enquanto ele fala. E aquilo que Deus fala com você, como você reage? O que você faz com aquilo que Ele fala com você? Então esse é o segundo ponto. Creia. Quando Deus fala com você, como você responde? Diz, amém. Assim seja, assim será. Eu creio, eu carimbo, eu aprovo, eu me comprometo, eu me envolvo, eu uso o meu livre-arbítrio, eu escolho me render. Jesus conta uma parábola. O pai falou para o filho mais velho: meu filho, vou trabalhar na minha vinha? O filho disse: sim, Senhor, eu irei. E no caminho resolveu não ir, não foi. Falou para o filho mais novo: vai trabalhar na minha vinha? Ah, não estou afim não quero não. E no caminho pensou e foi trabalhar. Os dois ouviram a voz do pai. E eles deram uma resposta diferente. Um disse: eu irei, mas não foi. O outro disse: ah, não estou afim, mas foi. Qual que agradou o pai? O segundo. O que foi? Então, muito importante na caminhada cristã, ouvir a voz do Senhor. Mais importante ainda, amém, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu creio, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero ser um vaso de bênção. Eu quero ser um instrumento na tua mão. E eu vou te obedecer. Então, primeiro ponto, ouvir. Segundo ponto, crer. O crer é, amém, eis-me aqui, carimbo, escolho. Terceiro, dar ouvidos, ir lá e fazer, executar. Pensa que essas três questões, esses três temas, eles se articulam e eles funcionam como se fosse uma roda que gira e vai fazer a sua fé crescer. Você quer que a sua fé cresça? Ouça Deus, creia, obedeça a Deus, sua fé vai crescer. Ouvir, crer, obedecer. E de novo, ouvir, crer e obedecer. E cada vez que você faz isso, sua fé cresce. Fica mais fácil de crer, fica mais fácil de ouvir, fica mais fácil de obedecer.
e pensa que isso é a vida cristã. É um tipo de círculo virtuoso. Quanto mais você gira essa roda, mais ela gira, mais a fé cresce, mais você aprende a ouvir e a obedecer e a crer, e assim a sua fé cresce, e você dá testemunho e a fé dos outros cresce. Então, este círculo virtuoso, ouvir, crer e obedecer, é o que a gente deseja. É como se no nosso interior, na nossa mente, esse assunto é muito extenso, não vai dar para aprofundar, mas só para citar, 3 vozes soassem na nossa mente. 3 vozes diferentes. A primeira é a voz da sua mente, o seu próprio pensamento, a voz da sua consciência, que também é parte da sua mente. Então, a gente tem uma voz interna nossa, humana, da nossa alma, que aprova ou desaprova, ou que pensa, ou que reflete, que imagina, que cria coisas, que junta ideias. Essa voz do seu pensamento, da sua mente, da sua consciência, é sua. E a voz da consciência, por exemplo, ela pode ser uma voz boa, uma consciência regulada, digamos assim, equilibrada, mas geralmente não é, porque a nossa consciência, ela geralmente está fora do prumo. Tem coisas na sua consciência, na sua maneira de avaliar, que você nivela por baixo. Você acha que aquilo não é tão feio assim, é uns pecados que você está acostumado, coisa velha, coisa errada, coisa imunda, coisa que desagrada a Deus, mas você aprendeu a sentir aquele mau cheiro e não se incomodar. Sua consciência ali, ela está endurecida. Em outros assuntos, a sua consciência está no outro extremo, está super sensível, religiosa demais, perfeccionista, crítica demais. Então aquilo se torna uma coisa horrorosa e te critica, e quando você vacila, quando você não cumpre aquela meta, quando você isso, quando aquilo, você fica sofrendo com uma acusação. Isso não é a voz de Deus. É religiosidade. Religiosidade doentia, porque religiosidade não é uma coisa ruim. Religiosidade excessiva. Então Paulo fala lá no Novo Testamento de uma boa consciência, é uma voz da consciência equilibrada, que aprova o que é certo, desaprova o que é errado, que condena o pecado, seja em você, seja nos outros, vê o pecado como pecado. Então essa é uma voz importante, a voz da sua mente, e Deus fala nessa reflexão, no raciocínio, nos conceitos, nas ideias, nas suas crenças e na sua consciência. Ele fala. Quando a gente aprende a ouvir, entender, a gente aprende esse idioma da linguagem, porque a gente pensa assim, quando Deus for falar comigo, Ele vai dizer, Fábio, de uma maneira estrondosa. Tem isso na Bíblia. Deus vem no Apocalipse e fala com a voz de muitas águas, como se fosse uma turbulência de águas, um ruído de muitas águas, aquela voz terrível, tremenda, estremecedora. Mas no nosso dia a dia ele fala da maneira bem suave, na natureza, no pensamento, na consciência, e a gente precisa aprender a ouvir essa voz suave do Senhor. Então a primeira voz é da nossa mente, a segunda é a voz de Deus, que Ele fala suavemente, amorosamente, respeitosamente. E se você não ficar tagarela, se você se aquieta, presta atenção, e você crê, e você obedece, sua fé cresce. Então ouvir, crer, obedecer.
A terceira voz que soa dentro de nós é a voz do inimigo. O inimigo também fala, acusa, usa a consciência, dá dicas. Você vai orar, aí ajoelhou, se arrumou para orar. Aí o inimigo, ele não queria que você fosse orar, ele tinha arranjado já um monte de desvio. Mas já que não conseguiu desviar e você se ajoelhou para orar, ele vai se intrometer na sua oração, arranjando um tema de oração que não vai ser bom para você. Preocupações, perturbações, pensamentos atravessados, um monte de coisa, treque-treque, tique-tique, de nada, de valor nenhum. Ele vai tentar, ele vai te acusar. Você pecou, reconheceu o seu pecado, se arrependeu, pediu perdão a Deus, beleza, Deus te perdoou. Mas o inimigo, ele vai tentar pegar aquilo e requentar aquela culpa e botar você debaixo de um jugo de pedir perdão 10 vezes, 20 mil vezes, e você não pode, agora Deus não vai mais te abençoar, não vai te usar, porque você é desgraceiro, você é uma miséria, você é uma porcaria de pessoa, e ele vai tentar te subjugar pela acusação. Então nós precisamos ficar atentos. Daí a importância de crer na palavra, de ler a palavra, de saber que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E ali nós vamos firmar a nossa fé na palavra de Deus. E é com essa fé na palavra que a gente vai rechaçar a voz acusadora do inimigo. E aí o nosso coração se aquieta. Então, ouvir, crer e obedecer faz a fé crescer. Cumprir o que a Bíblia diz. Ouvir a voz do Espírito Santo, obedecer, praticar a obediência a essa voz. E quando a gente está nesse processo, a gente precisa verificar, porque muitas vezes Deus falou com você, você creu e obedeceu e aquilo dá um bom fruto, outras vezes não foi Deus, você achou que era, mas o troço deu errado, mas você tinha certeza que era Deus. Por quê? Há muitas sutilezas. Então o aprendizado se dá na medida que a gente também vai aprendendo essas sutilezas, como o paladar, né? O paladar ele se aprimora, cebola, um tomate, um pouquinho de tempero, um vinagre, qualquer coisa, botou ali, a pessoa que tem um paladar apurado, ela sente a diferença, e numa comida pode dizer todos os temperos que estavam ali. E quanto mais você discernir, mais você vai rejeitar a voz do inimigo, mais você vai adequar sua mente, aquietar seu pensamento, e mais você vai dar lugar ao ouvir, crer, obedecer a voz de Deus, e mais vai fluir sua vida. Diz Paulo lá em Efésios 5,17: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Use o bom senso, não seja insensato, entenda qual é a vontade de Deus. Então, esse entender qual seja a vontade do Senhor também use o seu raciocínio, use a lógica, use o bom senso, use a ideia. Não vai ficar perguntando tudo para Deus. Deus, eu bebo água ou não bebo água? Claro que você deve beber água, meu filho. Deus não vai ficar te respondendo esses negócios assim, óbvios. Teve uma época que eu resolvi me mover só obedecendo a voz do Espírito. E eu estava num dia sozinho, lá na faculdade, no meu quarto, e pensei, vou beber água ou não vou? Senhor, fala comigo, se eu devo ir beber água ou não? É maluquice, né? É querer um detalhismo. Use bom senso. Está com sede, vai lá beber água.
não é pecado, não é errado, a Bíblia não condena, então viva, faça as coisas. A gente precisa se exercitar nesse ouvir, nessa voz do Espírito. João 14, 26, Jesus diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele veio para nos ensinar, ele está com a gente para guiar você. Outro dia a Raquel estava me falando sobre o curso dela de evangelismo. Ela disse: o pessoal fala assim, você sai para evangelizar, aí vai no mercado, aí está lá e sai orando: Senhor, a quem que eu vou entregar? A quem eu vou abordar? Aí Deus pode dar uma ideia para você. Sapato azul. Estou chutando, não foi isso que ela contou para mim, né? Sapato azul, mas ninguém anda de sapato azul. Aí você está andando no mercado, tem uma criança de sapato azul. Aí você vai lá e aborda aquela criança, pede licença para a mãe e semeia a palavra. E a mãe ouve e você semeia. Deus te guiou. O Espírito Santo fará lembrar todas as coisas, vai guiar, vai ensinar, e você, como filho, como filha de Deus, vai aprender a ser guiado. Isso é um espetáculo, é um espetáculo ser guiado pelo Senhor. Quanto mais você praticar, mais você vai obedecer. Quanto mais o Senhor vai falar, dirigir, orientar, mais a sua fé vai crescer, mais força haverá nesse círculo virtuoso. Lucas 12, verso 12: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convém falar. Ele não só vai guiar, mostrar coisas, mas ele vai te dar até palavras do que você tem que falar. Quanto mais você praticar, distinguir as vozes, mais você vai apurar o discernimento nesse exercício, e mais você vai valorizar a voz do Senhor, e mais você vai rechaçar a voz do inimigo e aquietar a voz da sua mente. Isaías 30, 21: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Então é uma coisa maravilhosa ser cristão, ser discípulo de Jesus. Agora eu queria falar dos baús, para a gente encerrar. Que baú? É só uma linguagem simbólica. Mas imagine que lá no céu tem um monte de baú com o seu nome. O baú do José, o baú da Maria. E nesse baú tem muitas coisas lindas. E eu fiquei pensando assim, não tem só um baú do José, um da Maria. Tem um monte de baú. Tem o baú das bênçãos não recebidas. Tem o baú das bênçãos que virão. Qual a diferença? As bênçãos não recebidas é que Deus mandou, mas você não recebeu, não chegou. Então, quando você remete uma carta, uma encomenda, e o endereço está errado, vai bater no endereço errado. Só que no mundo espiritual, esse endereçamento correto é a fé. Então, o baú das bênçãos não recebidas, você não creu, você pediu, Deus separou. É igual você entrou na internet, fez uma compra, aí o cara manda um e-mail: recebemos seu pedido. Outro e-mail: seu pagamento foi aprovado. Aí vem outro: o seu produto foi entregue à transportadora. Meu filho, meu irmão, seu produto já está na transportadora, vai chegar. Creia. O baú das bênçãos não recebidas, está faltando o endereçamento da fé.
fé. Seja feito conforme a tua fé. Vai em paz, a tua fé te salvou. Agora, tem um baú das ordens não obedecidas. Deus falou com você, você buscou, ouviu, deu uma do filho mais velho, tá bom, eu vou fazer a sua vontade, eu creio, mas não fez. Você não fez. Lá em Jeremias 43 tem uma passagem assim: o povo tinha vivido desgraceira do cerco de Jerusalém, 11, 13 meses cercado, falta de comida, mortandade, doença, desgraça total. Mas aí uns homens guerreiros fugiram, se esconderam, e quando o exército de Nabucodonosor foi embora, deixou Jeremias lá, porque sabia que era o homem de Deus, o profeta e tal. Esses homens se aproximaram de Jeremias e disseram: profeta, clama a Deus por nós. Clama, pede por nós. E aquilo que Deus falar, nós vamos obedecer. E Jeremias orou. E Deus falou para ele: fala para esses homens, para ficarem aqui, cuidar da terra, liderar o povo, que vai dar certo. Nabucodonosor não vai voltar, os exércitos de Nabucodonosor não vão vir aqui para pegar você. Aí Jeremias foi lá e entregou a palavra para esses homens. Deus falou isso. Sabe o que eles fizeram? Eles não creram, não acataram. Eles se reuniram, ficaram: não, Jeremias, você está errado. Cara, eles viram Jeremias pregar que ia cercar, que ia cair, e tudo se cumpriu, e agora, mais uma vez, Deus fala através de Jeremias. Eles não dão ouvidos. Se reuniram e foram para o Egito. Desgraça. Então tem o baú das ordens não obedecidas. Essas tem muita ordem não obedecida que era coisinha pouca. Deus falou: vai lá e cumprimenta fulano, você não foi. Ajuda aquela pessoa, você não ajudou. Vai trabalhar na minha vinha, você não foi. Vai naquele evento, você não foi. Passou, já era. Agora tem outras ordens de Deus para você, para a sua vida, que Ele disse: eu quero você trabalhando nesse ministério. Você não ouviu, ou você ouviu e não obedeceu, e o cajado está lá no canto juntando poeira. E a Bíblia diz que os dons de Deus são sem arrependimento. Então essa ordem, esse chamamento, essa palavra de Deus para você está valendo. É só você abrir o baú, pegar o seu chamado e fazer acontecer. Tem várias coisas. Deus falou para você: vai pedir perdão para fulano. Você não foi. Ainda dá tempo, porque o cara não morreu. Vai estudar esse tal assunto, vai fazer essa profissão. Você não foi. Então este baú tem um monte de coisa dentro dele que já era. É bom abrir o baú para você olhar e falar: ei, vacilei aqui nessa coisinha pequena, naquela ali. Porque quanto mais você ouvir, crer e obedecer, mais abundância será. Mas tem umas coisas grandes dentro desse baú. Abre, pega as coisas grandes que ainda estão ali, que o tempo ainda dá para fazer. Baú dos dons não exercidos. Deus te deu um dom e você largou ele de lado. Você fala a língua, mas não fala no tempão. Você tem cântico espiritual, mas não tem cântico no tempão. Você tem visão, mas não tem visão. É um monte de coisa que ficou lá. Você não treinou, não desenvolveu. Para encerrar, Hebreus
3, 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto. Então, se você ouve a voz do Senhor, o Espírito Santo diz para você: não endureça seu coração, meu querido. Abre os baús e diga: Senhor, eu sou teimoso mesmo, dura cerviz, mas eu estou cansado, Senhor. Quantas vezes eu dei com os burros na água porque fiz do meu jeito. E quero aprender, quero continuar aprendendo. Eu quero esse caminho da abundância, de ouvir, crer e obedecer. Eu quero esse círculo virtuoso na minha vida. E eu quero abrir esses baús, Senhor. Eu quero. E tirar o que tem ali que ainda dá para obedecer. Vamos orar.